Queridos irmãos, vamos à palavra do Senhor. Meu coração se enche de alegria. Estamos num tempo chamado Páscoa. Muita gente não compreende e acha que esse é o momento simplesmente de ir de um lado para o outro, mas não vamos entrar nessa particularidade. Não é um momento simplesmente de comemorar sem entender. E eu quero trazer como tema essa leitura um pouco extensa, mas nós vamos juntos lê-la para dar base àquilo que falaremos. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das pessoas ou das almas, conforme o comer de cada um. E fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará ao cair da tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga, na porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, os pés, com a miudeza ou fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimem ao fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada da herança de Israel. E ao primeiro dia haverá a santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim como estrangeiro, como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações ou casas, comereis pães asmos ou sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém,
quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Você crê nisso? Se crê, diga comigo amém. Amém. Sobre a vossa afirmativa, sobre a vossa fé, que o Senhor nosso Deus fale conosco ao longo desses minutos que vêm diante de nós aí, e que o Senhor nosso Deus, através do seu Espírito Santo, possa te dar crescimento. Essa é a minha oração. Oremos. Pai de amor, a tua palavra foi dita mais uma vez, lembrada, Senhor. Uma palavra milenar, geração após geração existe, e o Senhor é o único que pode invalidar a palavra dita, pode pôr fim a um mandamento enviado. Ó Deus, estamos aqui como teus filhos, como teus servos, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Nós que outrora não poderíamos chegar na tua presença, mas foi o sangue de Jesus, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, que nos deu essa herança. Ó Deus, portanto, como teus filhos e agora herdeiros da promessa, fala conosco, Senhor. Valida esse documento, valida, Senhor, mais essa promessa no meio do teu povo. Eu te peço que o Senhor fale aos presentes e àqueles que estão distantes, aqueles que estão próximos e os que estão longe, aqueles que virão depois, aos nossos filhos, às nossas entranhas, quando andarmos, Senhor. Fala conosco, que a tua palavra viva e eficaz ambule em nossos corações e nas nossas mentes. É o que eu te peço, grato, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós estamos, irmãos, na Páscoa, ou no hebraico, no Pesach. Essa palavra, originalmente, significa passar por cima. Acompanhe-me na leitura que foi feito, para que possa compreender aquilo que dizer-vos. Essa cerimônia chamada Páscoa ou Pesach aconteceu quando, e é relativa, ligada ao momento em que ocorria, que Deus derramava, e o anjo destruidor da parte do Senhor, a 10ª praga, enviada por Deus para julgar o povo do Egito, conforme nós lemos aqui. E essa praga, essa 10ª praga, a última praga, ela trazia consigo a morte de todos os primogênitos, conforme lemos, de homens ou até de animais na terra do Egito. Quando essa praga se abateu sobre a terra do Egito, os hebreus, os israelitas, os filhos de Deus que ali moravam, foram poupados. Por quê? Porque as vergas da porta e os umbrais estavam marcados com sangue de um cordeiro imolado, conforme também nós vimos aqui o receituário dado de Deus a Moisés. Então, o anjo da morte passou por cima das casas dos israelitas, mas aonde não havia sangue, saindo ou tirando a terra de Gósen, em toda a terra do Egito, o anjo da morte desceu, e aquela praga entrou nos lares, alcançando desde o berço do jovem bebê, até o filho adulto de um pai, desde um animal recém-nascido, até o primeiro animal que abriu a madre da sua mãe. Mas como exatamente tudo isso aconteceu? 500 anos antes desse ocorrido, da instituição da Páscoa, Deus chama Abrão, ainda não Abraão, de Ur dos Caldeus,
e faz promessas a ele, dizendo: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Em sendo assim, abençoarei a terra por causa de você. Abençoarei os teus filhos, abençoarei a tua geração. Mas olha, Abraão, a tua semente, depois de ti, passará um tempo cativa. E o Senhor deu detalhes, Ele deu números, dizendo que por 400 anos, a semente de Abraão, a sua família, a sua herança, passaria como cativa em determinado lugar. Abraão deveria crer no Senhor, e então dele o Senhor faria uma grande nação. Naquele momento, algo estranho, porque Abraão nem filhos tinha. Naquele momento, parecia estranho que um povo, uma nação, nascesse. Diria depois o profeta: poderia uma nação, um povo, um país numeroso nascer num só dia? Na promessa do Senhor nascem gerações, da promessa do Senhor nascem multiplicações. No dia da promessa do Senhor, creia, ali está nascendo vitórias incalculáveis que ao homem é impossível contar. Abraão creu, ele entendeu que o Senhor faria dele uma grande nação e começou. Nós já conhecemos a história, não temos tempo para dirimi-la por todo, mas um povo foi surgindo aos poucos, e Abraão teve o seu filho Isaque, Jacó. Quando Jacó, já na idade de pai, começou a gerar filhos, agora Abraão já não existia, mas existia a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é imutável. Eu não sei se você está entendendo, mas vai pegando aí. Jacó teve então 12 filhos, dentre eles o 11º, cujo nome é José. José, por causa do ciúme, razões adversas, diríamos nós no dia de hoje, que José teria sido injustiçado, que José, por querer estar próximo do seu pai, não foi compreendido. Diríamos outras coisas quaisquer, variadas, a ótica humana. Diríamos que aquela família era uma família desajustada. Os irmãos, por ciúme, traíram José. Jogou José num poço. Depois retiraram-no dali, um poço sem água. Vendeu aos seus irmãos ou parentes ou primos, que eram os ismaelitas, porque Abraão havia tido 2 filhos, como nós sabemos. Um deles, Ismael, outro, o filho da promessa, Isaque. Agora, por uma falha, digamos assim, mas Deus, mesmo que o homem falhe, mesmo que os caminhos dessa vida se cruzem, nos machuquem, nos açoitem, eu vou te dizer uma coisa, guarda essa frase: quando você perder a fé, quando você perder a esperança, quando você perder a paz, se perder até a família, se você perder quem te ama, se você perder outra coisa qualquer, lembre-se, nós cristãos não perdemos a fé, e a fé restaura, traz a vida, renova, faz aparecer. A fé é o firme fundamento que nos traz até o dia chamado hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. José estava sob o olhar do Senhor. Diz o salmista:
que não foi os irmãos de José que vendeu ele aos seus parentes comerciantes, mercadores, que por sua vez venderam-no na casa de Potifar, eunuco de Faraó. Dali por diante, José iria ser tentado por uma mulher. Foi tentado a acreditar que a sua beleza o traria acima, que a sua beleza o levaria a uma conjunção carnal que traria um gozo. Mas José, guardando a palavra do Senhor, carregando consigo uma promessa viva, ele abriu mão de um gozo, abriu mão dos desejos, abriu mão de alguém lindo, para ser fiel e apegar-se a uma promessa, a promessa do Senhor. Da casa de Potifar, José vai então até o calabouço, a casa do cárcere. No cárcere, José experimenta os dissabores do que é estar aprisionado, do que é ser incompreendido. Mas uma promessa se engrava ao coração de José. Deus havia feito uma promessa ao seu bisavô. Deus havia feito uma promessa à sua prole. José não esmoreceu. José sentiu o que era trabalhar para pessoas que não lhe compreendem, o que é estender as mãos a alguém que depois vai te esquecer e te deixar sozinho. José seguia firme, o 11º filho de Jacó, que era filho de Isaque, que era filho de Abraão, tinha consigo a promessa de um Deus. José agora, nós já conhecemos bem a história e eu não quero me demorar nela. Na terra do Egito, foi enfrentando decepções, traições, esquecimento, até que, segundo está escrito pelo salmista, Deus havia enviado ele, não foram seus irmãos. A ferramenta, o braço, a traição foi dos seus irmãos, mas a determinação, a autorização foi do delegado maior, Deus, Jeová dos Exércitos. Ei, já começa a entender aí. Pode ser que alguém te aperte, te machuque, que a dor faça com que você muitas vezes desista. Mas eu vou te dizer uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu soberano decreto. José agora foi feito governador do Egito. E ao se demonstrar sábio e entendido, foi retirado do cárcere, porque ele estava no exercício do bem, no exercício dos dons de Deus em sua vida. No cárcere, José interpretava sonho. No cárcere, José refletia a luz do céu. Então, ele foi sacado por Deus e feito governador do Egito, pronto e preparado, orientando o homem mais rico da face da terra naquele momento, Faraó, dizendo a ele como Faraó, durante o tempo de seca que estava surgindo sobre o mundo, como o Egito poderia enfrentar aquela fome severa. José agora não era mais o prisioneiro, era o governador do Egito. A crise, essa fome, fez com que a família de José, que o havia vendido, o havia traído, pela fome viesse até o lugar onde estava estocado alimento, grãos, mosto, trigo. Eles vieram buscar e comprar ali. Parece a olho nu, talvez eu diria, que Deus é esse? Talvez, nos tempos modernos, alguém que não compreende o poder do Senhor e o jeitão dele trabalhar, diria que Deus é esse, que deixa com que um patriarca, um velho e seus 11 filhos sofram ao ponto de terem que se levantar
da terra de Canaã, a terra da promessa, e subirem até o Egito, para se curvar diante de um filho que foi vendido, que foi dado como morto, todo pintado agora. Era ele Zafenate Paneias, vestido de formas estranhas, casado com a filha de Potífera, sacerdote do Deus On, misturado com o pecado. Que Deus é esse que começa ao inverso a bênção? Dá provisão àquele que está no meio dos idólatras e chama aquele que está o servindo da terra seca. Eu vou te dizer uma coisa: esse Deus é só o Senhor. Ele manda, Ele pode, Ele faz como quer, e nós temos simplesmente que dizer: a ti toda honra, tu és o Senhor. Me manda que eu vou, me chama que eu vou, dize-me, mata-me, como disse Jó, e eu sei que me ressuscitarás. Aleluia. Eu não quero, irmão, mas não tem jeito de emocionar aqui não. Deixa eu seguir aqui. Sobe então os irmãos de José, a família de José, ao Egito. Os seus irmãos descobriram, quando chegaram no Egito, que Deus havia exaltado José. José agora não era um menino perdido, não era um menino que vivia sob o desamor. Ele era o governador do Egito, e através de José, os salmos cantam o que os seus irmãos compreenderam. Através de José, Deus manteve a geração da promessa viva. Deus, irmãos, grave o que eu vou dizer, frustra os planos do diabo. O Senhor engana o nosso adversário. Ele começa a achar que o segredo de Deus só está ali. Aí o Senhor daqui a pouco mostra que o segredo estava por ali. Vocês já sabem, e eu quero me ater aqui ao texto, mas se não eu entraria agora dizendo somente uma coisa: quando Jesus começa a ensinar discípulos, e dentre eles destaca Pedro, e o diabo investe tudo em Pedro, Jesus, o Senhor nosso Deus, está investindo em Saulo, que vem de lá cortando o caminho. Aí não dá mais para o diabo pegar. Quando ele tenta pegar de novo, o Senhor já agiu de outra forma. Então, ei, eu quero te dizer, não se preocupa, nem tenta entender, porque Deus usa Davi, não é Eliabe. Deus usa o pequeno, não é o maior. Deus usa a falta, não é a sobra. Deus faz transbordar na terra seca, e não apenas onde tem rio. Assim estava fazendo o Senhor com José. Por muito tempo, os israelitas agora, chamados por José, disse Faraó a José: chama teu pai. O que eles fazem? José disse: eles são criadores de ovelha. Eles são criadores de gado. Isso era mal aos olhos dos egípcios, porque os egípcios, dentre os seus pseudo-deuses, a vaca era um dos deuses, a criação era um dos deuses. Mas Faraó estava diante de alguém que ele mesmo disse: haverá alguém tão sábio como José? Fazendo dele Zafenate Paneias. Agora Faraó disse a José: chama a tua família, mas não deixa ele misturado. Entenda o que eu estou dizendo, amor. Aqui no meio do Egito não. Coloca eles na terra dos criadores de gado. Em Gósen. Deus já estava preparando todas as coisas. O Senhor Deus fecha uma porta para te abrir uma outra de salvação. Às vezes, uma porta de emprego para te colocar no menor, de onde você será abençoado grandemente, onde você não vai ser corrompido. É assim que faz o Senhor. Por muito tempo os israelitas viveram na terra do Egito, mas depois de algum tempo,
José, os seus irmãos e a sua família mais próxima ou direta, morreram. Um novo faraó assumiu o trono do Egito. Ele não conhecia José, não sabia do livramento que Deus tinha feito através das mãos de José. Esse faraó, o novo faraó, escravizou o povo de Israel. Ele achava que aquele povo se multiplicava. Esse povo se multiplica no meio de nós. Nós somos uma superpotência, mas dentro de nós está surgindo uma nova potência. Ele estava certo. Deus estava levantando um povo forte no meio do Egito. Não tema, não tema. O Senhor, na angústia, faz nascer a alegria. Depois de 400 anos, Deus tinha avisado isso a Abraão lá atrás. 400 anos de escravidão. Deus levantou a Moisés. E Moisés foi chamado e orientado por Deus para libertar o povo de Deus. O Senhor Deus também fizera com que, de uma forma magistral, um dos filhos das hebreias nascesse e uma perseguição se levantasse. Talvez se fosse hoje, eu diria: meu Deus, já estamos escravos, por que o Senhor permite que isso aconteça? Cala a boca, irmão, deixa Deus trabalhar. Era uma providência de Deus, para que aquele menino fosse colocado num berço de juncos, untado de betume. A sua irmã Miriam o observasse à distância. Joquebede, a sua mãe, com lágrimas visse ir. E o que parecia perdido era a esperança de um grande povo, um grande homem que é hoje honrado entre cristãos e islâmicos, no Oriente e no Ocidente. Deus levanta o improvável de onde ninguém espera. Entenda em nome de Jesus, entenda pelo amor de Deus. O Senhor levantava Moisés, porque a filha de Faraó pegou aquela criança e assumiu para si. Moisés, cujo nome significa retirado das águas do Nilo. Nilo tem crocodilo, viu? Tem. Mas foi retirado para ser agora o filho da filha de Faraó. Moisés agora foi instruído nas artes, na cultura daquele povo egípcio. Foi nesse tempo, nesse processo, que Deus o chamou. E Deus permitiu que ele, numa discussão e o amor latente no seu coração, em ver um dos seus irmãos sendo espancado por um dos guardas, ele mata ali um egípcio, um guarda egípcio, e ele é obrigado depois, porque foi delatado, descoberto, a fugir para o deserto. Quem sabe? Eu estou me furtando de alguns quem sabe, mas alguns eu estou dizendo. Diríamos no século 21, Senhor, justo agora, quando o melhor estava para governar, ele poderia ser o próximo faraó. Justo agora, Senhor. Quem não disse isso nas últimas eleições ou coisa semelhante? O Senhor derruba. Eu vou te dizer a palavra-chave: cala a boca e abre ela para orar. Deus nunca perde o comando. Era Deus levando ele para o deserto, para ensinar e dar ordem a ele no deserto, para ele voltar e desbancar o rei. Ao invés dele ser o rei do Egito, ele sobrepujaria o povo do Egito e triunfaria como o povo de Israel. Moisés então volta, e é difícil para as pessoas aceitarem, porque o profeta não tem honra na sua pátria. E quem vê alguém nascido do meio do seu povo surgir, não dá valor a ele. Mas é esse que Deus usa. Moisés agora chega, e os príncipes do Egito e o rei do Egito não quer acreditar. Começa a desenrolar-se 10 pragas, que culmina na 10ª praga, a morte dos primogênitos.
Deus, com essa última praga, rechaçaria os príncipes, os deuses do Egito e o filho de Faraó, para mostrar que ele é Deus. Deus deu instrução a Moisés, e nesse momento, antes do desenrolar da 9ª para a 10ª praga, Deus dá instrução a Moisés, como seria essa celebração que nós estamos falando nessa noite. A fim de que todo o povo cumprisse esse mandamento, Deus ordenou que ele sacrificasse um cordeiro, um cabrito, conforme nós vimos aí, sem defeito, macho, no mês de Abíbe, ao 14º dia, e que aspergisse o sangue desse cordeiro nos umbrais e no batente da porta. E cada casa que tivesse as marcas do sangue desse cordeiro, dentro delas, eles poderiam ficar tranquilos. E no dia da celebração desse novo mandamento chamado Páscoa ou Pesach, passar por cima, eles entenderiam o sentido. Eles poderiam então comer, porta fechada, família reunida, conforme nós lemos aqui, carne assada, ervas amargosas, pães asmos, que é sem fermento, para lembrar a angústia que é passar ou ser escravo. Ervas amargosas, lembrança da escravidão. Isso iria marcar a vida deles. Talvez não fizesse sentido naquele momento, mas depois faria sentido. E o Senhor diz que esse mandamento seria para todas as gerações. Eles comeriam com os lombos cingidos, ou seja, com as costas cobertas, sapato nos pés, cajado na mão e com pressa, como quem vai fugir. Quando o juízo de Deus começou a passar pelo Egito, aquela marca de sangue nas portas das casas dos hebreus em Gósen, o sangue era a repulsa para que o inimigo agora da vida, um anjo da morte, não matasse os primogênitos dentro daquele lugar. Essa foi a instituição da Páscoa judaica. Depois dessa instituição da Páscoa no Egito, Israel saiu rumo a Canaã. Eles entraram no deserto. Eu não quero aqui me ater a esse detalhe, mas porque foram desobedientes, ficaram 40 anos rodando no deserto. Só que atenção, aquelas pessoas incrédulas que não entenderam, haviam comido uma Páscoa, mas não estavam preparados para a próxima. E eles não participaram durante 40 anos de Páscoa enquanto estavam no deserto. Só voltou a celebrar a Páscoa, não mais sob o cuidado ou comandamento de Moisés, mas sob o comandamento do seu general Josué, na terra de Gilgal, quando Deus fez um concerto com o seu povo e a nova aliança foi feita, eles voltaram a celebrar a Páscoa do Senhor. Deus é um Deus de conserto, e mesmo Ele fazendo conserto, se for quebrado, quem quebrou morre, mas Ele continua e cumpre nos filhos. A partir daí, eles passaram a celebrar a Páscoa anualmente. Os hebreus continuaram participando da Páscoa, até que Jesus nasceu, no ápice dos tempos. E entre nós, mesmo quando criança, ele era levado todos os anos a Jerusalém para a Páscoa. Nessa época, em Jerusalém, o cordeiro era sacrificado no templo, do lado de fora, diante do altar. E o sangue daquele cordeiro era lançado por um sacerdote sobre o altar. Muitos compravam cordeiro e levavam ali, era uma matança. E eles jogavam o sangue, cada
família vinha, comprava o seu cordeiro, levava para o sacerdote então matava, aspergia o sangue sobre o altar, e as famílias iam para casa e comiam dentro de casa, a semelhança do início, quando iniciou-se a Páscoa. Nessas épocas, diz os historiadores, que se ajuntavam de 100 mil a 180 mil judeus. A maior parte deles vinham de fora, das diásporas, de onde estavam, para, em Jerusalém, celebrarem a Páscoa. Nós, chamados gentios ou não judeus, não poderíamos participar, a menos que judaizados fôssemos, para cumprir a celebração, a cerimônia da Páscoa. Mas, aleluia, em Isaías capítulo 53, verso 7, profetizou o profeta do Senhor: como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda não abriu a sua boca. Quem dará atenção à palavra do Senhor? Em quem se cumprirá o mandamento do Senhor? João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho, disse quando viu Jesus, agora maduro, o Cordeiro de Deus, se achegando, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento, para os judeus, João Batista era louco. Não faz sentido. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como? Cada família tem que ter o seu cordeiro para tirar o pecado da sua família, ou seja, para celebrar o mandamento para a sua família. Mas João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, para nós encurtarmos, que não temos tanto tempo, como cordeiro, foi traído, levado ao matadouro, preso, crucificado, como ovelha muda, não abriu a sua boca, e era Páscoa em Jerusalém. Jesus estava chegando sorrateiramente, porque Deus não é escandaloso, mas Ele é ordeiro e cumpre a sua promessa. A sua promessa a Abraão, seu filho, agora estava por se cumprir. Na noite anterior à sua prisão, Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. E só pode abrogar uma lei quem escreveu essa lei. Jesus é Deus. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora Jesus vem para mudar a lei, para pôr fim àquela Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos. Seria a última Páscoa que chamaria a atenção do Senhor Deus nos céus. E Ele então diz: na verdade, eu vou fazer um novo mandamento, uma nova aliança com vocês. A partir de agora, eu sou a Páscoa, eu sou o Cordeiro. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá parte comigo. O mandamento antigo aqui estava indo embora. Jesus deu esse novo mandamento: ninguém nunca mais iria matar cordeiro, mas iria comer o pão, lembrando que o cordeiro não seria mais o cordeiro substitutivo, que todos os anos o pai deveria matar um cordeiro, cuidar dele, revisar, ver se não tinha mancha. Agora não precisaria mais. Jesus se ofereceu como sendo o primeiro e o último, o alfa e o ômega. O cordeiro alfa agora pisava a terra. E ele disse: a partir de agora, rasguem um pão
e lembrem da minha carne que será rasgada por vocês. Bebam o suco da vide e se lembrem do sangue que eu derramarei por vocês. Ao invés do cordeiro e tudo mais, Jesus disse que deveríamos comer o pão, lembrando dele, e beber o cálice, lembrando dele. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia. É necessário entender isso. Mas também é necessário entender que, enquanto a última Páscoa apontava para o sacrifício futuro de Jesus, que iria acontecer naquela semana, a ceia do Senhor aponta para trás, para o resgate que recebemos através do sangue do Senhor Jesus. Então, é Páscoa. Não há razão para sacrifício. Não há razão para sofrimento. Ninguém aqui precisa mais carregar cordeiro. Ninguém precisa provar mais nada. Jesus, a nossa Páscoa, está aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez aí alguém pensa, e o sangue? É o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Eu sinto o sangue de Jesus aqui dentro de mim. E vou dizer mais: o sangue de Jesus, diferente do sangue de cordeiro, foi derramado apenas uma vez, mas o seu poder nunca mais terminou, e ele está hoje entre nós. Jesus, isso é importante dizer, morreu, deu o seu sangue por nós, foi sepultado. Muita gente, como seus discípulos, ainda não haviam entendido e dizia: Jesus, faze o milagre, cura. Ele falou: vocês vão ter sempre esses aí. Mas Senhor, ele disse: nenhum sinal eu dou mais a vocês, porque as curas, os milagres que Jesus fazia, era só para provar o que estava nos profetas, o que Isaías disse, o que Jeremias disse, que os cegos iriam ver, os coxos iriam andar, os surdos iriam ouvir. Era para provar que ele era Jesus. Jesus não é conhecido, a sua presença não é conhecida por causa de um milagre, mas Jesus é conhecido pela obediência e submissão dos seus discípulos, pela transformação de alguém. Esse traz Jesus em sua vida. Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, conforme ele havia dito, o sinal que eu dou para vocês agora é o sinal do profeta Jonas: eu vou ressurgir. E ele ressurgiu e trouxe consigo as chaves da morte e do inferno. Agora, ei, escuta aí, eu quero dizer para você: Jesus, nesse nome há poder. Se aí fora dizem que a cruz faz o inferno estremecer, eu vou dizer para você que o sangue que molhou a cruz, que não pôde ser embebido pela terra, me salvou e dá vitória a todo servo do Senhor sobre o inferno. Olha mais esse detalhe: quem tem o sangue de Jesus, diferente de como era a Páscoa, que precisava renovar algo, irmão Paulo, agora nós temos o sangue de Jesus em nós. E eu vou dizer uma coisa: já prestaram atenção naquele versículo, Efésios capítulo 3, verso 20? Que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais e além daquilo que você imaginou ou pensou. Já prestou atenção nisso? Alguém diz: eu vou ficar esperando. Não. Leia o restante. Pelo poder
que habita em vós. É o sangue de Jesus. Tem gente aí, eu falei hoje para alguém, que a bênção passou do lado dele. Ele falou, não precisa não. Mas é o Senhor já agindo. O Senhor quer ver em você a bênção dele se estendendo nessa vida. E eu quero dizer para você aqui, olha o seguinte. Na cidade de Ribeirão Preto, um jovem apresentou num culto de ceia um trompete ao Senhor. Olha o poder do sangue. Olha o poder do sangue. Apresentou um trompete ao Senhor. Consagrou a Deus. Ninguém precisa consagrar. Mas quando é consagrado, é dele. Porque o sangue de Jesus lava, limpa, envolve. Aquele jovem tocava o seu trompete. Em determinado momento, ele tinha o trompete guardado na sua casa. Isso é alta. Isso vivido. Não é contado, não. E alguém entrou na sua casa. Mas Deus permitiu. Entrou na casa do crente. Levou o trompete. Sim, levou o trompete. Um trompete caro. E o irmão chegou para uma irmã do círculo de oração e falou, minha irmã, ore por mim. Porque entraram na minha casa, levaram algumas coisas, mas eu estou mais preocupado com o trompete. Porque eu sirvo na casa do Senhor. Talvez se fosse hoje alguém diria, eu não posso ir mais não, pastor, porque roubaram meu trompete, se a igreja não comprar eu não vou mais. Mas ele queria, porque ele tinha em si o poder que age além do que nós podemos imaginar. A irmã falou, meu irmão, esse trompete é seu. Falou, irmã, pior, é do Senhor Jesus, é consagrado a Ele. Falou, irmão, então descansa. Somente ora. O tempo passou. Um dia, 2 dias. Aí chega um camarada na igreja, escuta, eu queria falar aqui, alguém foi roubado esses dias aí? Por quê, moço? Não, é porque eu queria saber aí, eu queria falar com a pessoa que foi roubada. Tem um rapaz aqui que entraram na casa dele, levaram o trompete. Eu falei, posso falar com ele? Pode. Aí chega o rapaz lá, pois não, moço. Escuta, moço, o senhor é dono do trompete? Sim, alguém levou. Como é que é esse trompete? É assim, 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 olha, moço. E olhando para os lados. Eu estou aqui, eu estou assustado. O senhor, o que acontece, hein? O que acontece o quê, moço? Olha, eu levei esse trompete, fui eu que levou, tá? Eu entrei na sua casa. Mas fica tranquilo, eu trouxe tudo que eu levei da sua casa. Mas o que me incomodou foi esse trompete aí. Ele é mal assombrado. Não para de tocar, moço. E o interessante é que somente eu que ouço. O irmão olhou assim e falou, esse trompete é do Senhor Deus. Falou, olha, está aí. Eu não quero nada com isso. Aí ele falou, olha, o Senhor, mesmo que você não queira, Ele te quer. E mais uma alma para Cristo Jesus, o nosso Senhor. O poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Essa eu vou dizer o nome. Pode parecer estranho. Eu estava numa belina. Eu e minhas irmãs. Naquela época não tinha cinto de segurança, esse negócio, airbag, né? E a minha mãe, meu pai, ali em Araras, havia ido dirigir o culto. E ela tinha que vir atrás. Tínhamos 2 carros. E a belina cheia. Só que a minha mãe estava sem habilitação, dirigia muito bem. Mas estava sem habilitação, não sei dizer por que razão. Se ela não tinha tirado, se não estava ali, não lembro. E quem conhece ali, quando ela chegou, que vinha passando no Mercadão para descer onde tem hoje o shopping ali em Araras, o Corpo de Bombeiro, para pegar a avenida e ir para a igreja, um comando da Polícia Militar. Eu nem sabia que um dia faria parte dessa força. Alguém parou ela. Moça, a senhora está indo aonde? Ela falou, para a igreja. A senhora é corajosa, hein? Habilitação. Moço, eu não tenho. A senhora é corajosa mesmo. Não vai nem disfarçar. Ela falou, não, eu não tenho mesmo, estou sem habilitação. Mas como que a senhora faz isso? Nós estávamos ali ouvindo. Ela falou, moço, eu faço o que for preciso. Eu dou a minha vida. O que quer que seja necessário fazer. Para não ficar num dia de culto em casa. E eu estou indo para a igreja com os meus filhos. E eu não tinha habilitação, eu vim assim mesmo que o carro estava lá.
Tem gente que não, né? Fica em casa, por dia de culto, mas fica em casa. Mas ela ia, minha mãe, mulher de Deus. O homem disse o seguinte: mas a senhora dirige bem, hein? E é abusada. Ela falou: pois é, moço. Falou: mas a senhora está indo para a igreja mesmo? Falou: moço, eu não costumo mentir. Aí ele falou: então cante o hino. Eu não lembro o hino agora. Ah, irmão, minha mãe que gostava de cantar começou. Aí o poder de Deus começou a agir ali, né? O homem era cristão, mas o outro que chegou ali, aí já começou aquele negócio, e a obra do Senhor começou a agir ali, e daqui a pouco a gente estava lá na igreja glorificando o nome do Senhor. Eu iria a noite adentro, porque tem muito mais de onde veio. Eu aprendi a honrar o sangue de Jesus e lembrar. A minha mãe dizia: filho, quando sair de casa, diga: Jesus, me cobre com o teu sangue. Uma certa feita, essa mesma Belina, num bairro de Ribeirão Preto, meu pai dirigia ali, o nome é estranho, mas é assim mesmo, Santa Cruz do José Jacques. Eu lembro até hoje, era criança. A minha mãe saiu de lá de Santa Cruz do José Jacques, aproximadamente uns 9 a 10 quilômetros até onde nós morávamos, Campos Elíseos. Meu pai dirigia aquela congregação, e ela colocou em cima a Bíblia, e dentro da Bíblia estava a carteira com dinheiro, documento, a habilitação dela agora, a habilitação dela ali. Estava em cima do carro, ela conversando, saiu e esqueceu, e foi-se embora. Tem uma grande avenida que liga Santa Cruz do José Jacques à rodoviária, e a Bíblia caiu por ali, alguém achou, e foi até ela. Vila Albertina, morávamos na Vila Albertina. Eu lembro que aquela pessoa chegou e ficou passando na frente, de um lado para o outro, passava na frente de um lado para o outro. Minha mãe saiu, falou: o que está acontecendo? Ela falou: moço, o senhor quer alguma coisa? Ela falou: moça, como que é o nome da senhora? Ela: Ivanize Pereira da Silva. A senhora perdeu alguma coisa? Perdi sim, moço. Ah, irmãos. E antes disso, porque são lugares muito distantes, ela orou, todo mundo desesperado: meu Deus, dinheiro, documento, talão de cheque que tinha. Ela falou: gente, é só orar. Minha mãe era uma mulher de fé. Falou: é só orar e esperar. Eu lembro que quando nós perdíamos alguma coisa dentro de casa, ela comentava sempre: relaxa, quando você menos esperar, aparece, porque na paciência possuía as vossas almas. E aparecia, irmão. E toda vez que eu conto isso com o Marco Eleazar, cadê o Marco Eleazar? Eu lembro do seu relógio. E é verdade. Esquece, irmão, não sabe resolver, relaxa. Vocês pensam que eu tirei da minha mente mesmo aquela palavra que eu digo aqui, quando não souber para onde ir, simplesmente caminhe? É porque pessoas que portavam o sangue de Jesus me ensinaram a confiar no Jesus do sangue. E ela agora estava ali, falou: sim, eu perdi. Aí ele falou: olha, moço, eu vim trazer para você, e está aí o dinheiro também. Eu não pude mexer em nada, porque alguma coisa leva, vai devolver para a mulher, vai devolver para a mulher. Eu dormi aquela voz: vai devolver para a mulher, ou para minha serva, vai devolver para minha serva, e de noite vai devolver para minha serva. E eu vim devolver para a senhora, e está aí. A minha mãe falou: não, está aí não, eu vou orar por você. Sabe quem foi que fez isso? O meu guarda, é o guarda de Israel. O sangue de Jesus, irmãos, a nossa Páscoa. Por que o senhor está contando isso, pastor? Porque para muita gente, talvez para filhos que estejam aqui, os pais não têm exemplos, porque não estão debaixo do sangue de Jesus. Mas agora eu vos digo: entra debaixo do sangue de Jesus, e os milagres acontecerão sobre a tua vida e sobre a vida dos teus filhos, porque Jesus, a nossa Páscoa, está viva para a glória de Deus Pai.